amigos da Santa Cecília TV. O convidado dessa semana é jornalista, escritor e um apaixonado pela história de Santos. Sérgio Williams, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, Gustavo, por estar aqui. Era já um desejo antigo, né, de estar no Releitura. Sempre conversamos de você estar aqui, Sempre conversamos e agora estamos materializados aqui para poder bater um papo aí sobre as minhas loucuras, né, sobre as coisas que eu já fiz na vida. Sérgio, quando a gente fala teu nome na cidade de Santos, sempre vem à mente história. Você não fez faculdade de história, né? Você é jornalista formado. Como é que nasceu essa paixão pela história? Nasceu junto com o jornalismo? Foi em paralelo? E é engraçado, porque assim, para algumas pessoas eu conto essa história, né? De que antes da história eu era mais apaixonado por geografia. Eu era tão viciado em geografia que eu colecionava atlas quando eu era moleque. Os outros colecionavam figurinha, eu colecionava mapa. Eu sempre gostei disso. Com 8 anos de idade, Gustavo, eu ganhei um globinho terrestre da minha avó, que estou falando da década de 70, e eu decorei as capitais de todos os países do mundo. Você podia perguntar qualquer capital, eu sabia. A capital do Togo é Lomé, a capital do Sri Lanka é Colombo, eu sabia tudo. Mas eu sabia de uma forma engraçada, porque o globo era tudo em inglês, então para mim os Estados Unidos eram United States, né? Então era engraçado. Mas eu sempre gostei muito de geografia. E a questão da geografia com a história não tem como, elas se interligam, não tem como não se interligar. E aí eu comecei a aprender sobre navegação, sobre as cruzadas, sobre Napoleão Bonaparte, sobre o Egito Antigo, sobre a Grécia, as mitologias, e aquilo tudo foi entrando, foi apaixonando, até culminar na própria história da cidade. Falei, pô, eu moro aqui, e a história disso aqui? Foi aí que eu conheci Francisco Martins dos Santos, com o famoso livro A História de Santos, onde eu mergulhei, e de 16 anos em diante não parei mais de mergulhar nessa história e beber dessa fonte maravilhosa que é a nossa história de Santos. Nos anos 70 não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha a cultura pop que tem hoje, mas você já poderia ser enquadrado aí como um nerd, né? Consumidor de Almanac Abril também. Nossa, eu comprava todo ano Almanac Abril. Porque era um presente de Natal que meu pai me dava todo ano também. Porque assim, se você for olhar psicologicamente, talvez, fazer uma análise, o que eu amo é informação. É claro que você filtra a informação para aquilo. Mas, por exemplo, uma coisa que é hoje, que eu adoro, eu coleciono, é aqueles livros daquela série 1001 alguma coisa. 1001 vinhos para tomar antes de morrer, 1001 carros para dirigir antes de morrer, 1001 lugares, 1001 filmes, 1001 videogames. Eu tenho um monte de livros dessa temática. Delicioso. E um sonho meu é um dia poder escrever 1001 fatos e curiosidades de Santos que você precisa conhecer. Não antes de morrer, porque o negócio de morrer é meio radical, né? Mas pelo menos essa coisa... Porque eu acho que é um marketing interessante você trabalhar com essa coisa de 1001 utilidades e 1001 histórias. E eu sou um consumidor voraz desse tipo de coisa. E o Almanac Abril é da nossa época, dos anos 80, eu comprava todo. Todo ano eu comprava. E era até assim, se você for avaliar, era até ser meio ignorante, porque eles eram uma repetição, né? Só alteravam os dados de mudança, né? Quando a União Soviética deixou de ser a União Soviética e tal, aí você tinha novos países para colocar no compêndio. Mas era uma coisa que eu era apaixonado, era por isso tudo aí. A Wikipédia, eu acho que é a substituta natural disso, né, nos nossos tempos. Não, sem a mesma credibilidade, né? Gustavo, aí você falou tudo. Wikipédia, eu odeio Wikipédia. Se eu botar um colante no meu carro, eu odeio Wikipédia. Wikipédia é uma enciclopédia aberta, ou seja, ela é vulnerável a toda sorte de aventureiros. Uma vez eu vi no Wikipédia, no verbete, Outeiro de Santa Catarina, e eu vi lá no Wikipédia dizendo que a casa castelada que está hoje nas pedras remanescentes do Outeiro são os restos da capela de Santa Catarina de Alexandria. Pelo amor de Deus! Quem foi o gênio da lâmpada que escreveu aquilo? Só que o Wikipédia aceitou como uma verdade e colocou, disponibilizou. Não tem uma equipe de checagem. Não tem uma equipe de checagem. Então, você já vê o nível de vulnerabilidade que tem uma ferramenta dessa. Nas minhas palestras, eu sempre falo isso. Olha, o Wikipédia é importante como um ponto de partida, mas não como ponto de chegada. A partir dali, você vai... né? Aliás, o estudo da história é isso. A história é interessante porque você trabalha com informações e vai coletando. E a história e o jornalismo tem muita ligação, porque a gente aprende... Eu ia falar disso aí exatamente, né? O jornalismo é o registro da história daquele momento. Sim, e o jornalismo a gente aprende uma coisa que é muito importante. A verdade não existe. O que existe é uma visão de quem conta a história sobre um fato, que pode ter
uma série de contaminações de preceitos religiosos, políticos, sociais e pessoais, né? Então, por exemplo, se você tem um texto do século XVIII que foi escrito talvez por um monge, sei lá, beneditino, ele vai ter uma visão da sociedade muito própria e ele vai escrever de acordo com aquela visão que ele tem, que nem sempre pode ser a verdade. Eu uso como exemplo, às vezes, você tá numa esquina e você tem 3 amigos nas outras 3 esquinas, num cruzamento. E as 4 pessoas testemunham um acidente de trânsito, cada qual vai ter uma visão diferente. Agora, qual é aquela que fica para a história? É qual daqueles 4 que vai ter a prerrogativa, se de um deles forem jornalistas, né, de escrever aquilo e virar matéria, porque aquilo lá vai se tornar uma espécie de informação oficial daquele fato histórico. Então, o interessante da história é isso, a história está sempre sendo revisitada, né, com novos olhares. Não significa que os novos olhares são os verdadeiros diante dos olhares antigos. Os antigos podem ser verdadeiros e os novos não, mas pode ser também o contrário. Então, por isso que também no jornalismo a gente aprende, tem que pesar todos os lados para que o leitor ou quem for receber aquela informação faça o juízo de valor a partir dos princípios que ele tem pessoal em cima de várias coisas, né? Isso que é importante. Tua fonte de pesquisa na hora de escrever livros, a gente vai falar dos livros um pouco mais para frente. Fonte primária, jornal, é a fonte mais confiável ainda? Eu não diria, eu acho que assim confiável, porque a confiabilidade não existe. De versões, né? Não existe. Mesmo um documento oficial, a não ser que seja uma informação, simplesmente vai. Quantos metros quadrados tem a área, você pega numa escritura. Óbvio que você tem uma confiabilidade maior, porque é uma questão técnica, né? Mas quando você fala de matérias conceituais, que falam sobre fatos históricos em si, você tem que pesar. Por exemplo, no Brasil tivemos jornais republicanos no período monárquico. É óbvio que os republicanos desciam o cacete nos monarcas, né? Então você tinha uma visão ali já bem esclarecida. Os jornais abolicionistas tinham uma visão da abolição, aquela coisa toda. Os jornais que já eram controlados pelo Império, eles tinham uma linha de exaltação e não mudou absolutamente nada, né? Aliás, foi uma coisa interessante, eu exalto muito Dom Pedro II por isso, porque no período imperial existiam jornais republicanos e ele, como monarca, ele era tão democrata que ele permitia a existência de jornais republicanos. Quando a República foi proclamada, não permitiram um único órgão monarquista circulante. Uma pergunta que não tem nada a ver com o nosso papo, mas que eu sempre tive curiosidade, já que você entrou exatamente nesse assunto. Dom Pedro II era republicano. Eu já ouvi essa história de que o Brasil é um país tão engraçado que nós tínhamos um imperador republicano que foi deposto por um marechal monarquista. Não, eu não defendo isso. Não defendo então, isso. vamos passar batido. Não defendo isso. Tá bom. Vamos lá. A relação que muita gente desenvolve com a história aqui no Brasil, até por causa de escola, é uma relação, se não de repulsa, de desinteresse. Por que você acha que isso acontece? Se é que você acha, se você concorda com essa tese, por que isso acontece e como que se muda isso, Sérgio? E qual é a importância de se mudar isso? Gustavo, olha, sabe que não é só na história, não. Eu acho que tudo na vida tem que ser feito primeiro com paixão. Paixão. Então, o professor de qualquer área, vamos falar de história, se ele não tiver paixão pelo que ele faz, ele não vai desenvolver tão bem a tarefa dele. E outra, ele tem que saber contar uma história, porque a história, como o próprio diz, é história. Você tem que contar uma história, né? Uma narrativa, e ela tem que ser gostosa, palatável. Então, assim, a criançada, hoje em dia, ainda mais nessas novas gerações, se você não trouxer um dinamismo, uma inter-relação, uma interação, a pessoa vai dormir na classe, né? Então, eu acho que essa é a grande vantagem. E os historiadores clássicos, os acadêmicos, eles não gostam muito quando o jornalista, como eu, se mete nessa seara de fazer história. Mas você vê que os grandes textos históricos de massa, né, que atingem a massa, são feitos por jornalistas. O Laurentino Gomes, o Eduardo Bueno. Por quê? Porque é a escola da escrita, é a escola da comunicação, é a forma de comunicar. Então, essa forma de comunicar ajuda muito. No passado, quando eu falei de Francisco Martins dos Santos, com a história de Santos, e que foi escrito nos anos 40, é um texto muito acadêmico, muito pesado. Mais tarde eu conheci um cara chamado Olavo Rodrigues, que era jornalista e escrevia sobre história. Só que ele escrevia de um modo que era gostoso, era palatável, era divertido. Ele pegava as curiosidades, os ganchos, né, e trazia isso à luz. E eu me inspirei muito no Olavo para fazer o trabalho que eu faço hoje. Eu gosto de explorar as diferenças, as coisas são diferentes. Por exemplo, a história da Zezé Leone, a primeira Miss Brasil da história do Brasil.
É uma história fantástica, só que estava escondida ali em 2 linhas, num jornal lá do passado que ninguém explorou isso. Ou o fato do cão-fila brasileiro ter sido registrado pela primeira vez no mundo pelo Santos Kennel Club, ou seja, o cão-fila é um cão santista. E tantas outras. O primeiro voo de um brasileiro voando de avião no Brasil, foi em Santos. E tem tantas coisas diferentes e curiosas. A primeira cirurgia cardíaca no Brasil, uma das primeiras, foi em Santos. Isso agora, da coisa contemporânea de 40 anos atrás. E até hoje nós produzimos pioneirismos, essas vanguardas, até porque Santos tem essa prerrogativa, essa facilidade por ter um porto, né, porta aberta. E quem quisesse vir para o Brasil, na época que não tinha avião, tinha que vir de navio. Então tinha que passar por Santos. Então o Santos teve esse benefício, né, de ter tido essa vantagem de conhecer toda essa tecnologia primeiro e ter produzido tantas coisas bacanas de forma pioneira. É bem esse trabalho que você fazia no Almanaque de Santos, né? Destacar essas curiosidades. Sim, inclusive o nome Almanaque é até inspirado no trabalho do Olavo Rodrigues, que fez os almanaques dos anos 60, 70, com essa mesma pegada de trabalhar as curiosidades. Só que eu me sinto mais privilegiado do que o Olavo, porque hoje eu tenho tecnologia, né? E hoje tem digitalização. E além da digitalização, existem sistemas de busca extremamente refinados que acham palavras-chave do tamanho fonte 4. O trabalho da Zezé Leone, por exemplo, voltando a falar dela, eu fiz todo o trabalho através da Hemeroteca Digital Brasileira, porque a Biblioteca Nacional digitalizou toda a revista da semana do Rio de Janeiro, e eu digitei lá Zezé Leone e eu achei carta de leitor de um jornal do Pará, falou da Zezé Leone. Quando que um historiador clássico do passado ia ter condições de ver isso? Nunca. Não tem como. É utópico. E nós, com a tecnologia, temos como fazer isso. Essas curiosidades, essas coisas que despertam até um certo orgulho de ter nascido aqui e tal, ajudam o santista a criar identidade com a cidade, né? A defender a cidade, a se sentir... E o santista, classicamente, ele é conhecido por ter essa paixão, né, intrínseca pela própria história, pela própria cidade. E é até engraçado, né, porque tem aqueles sites que fazem brincadeiras, né, jocosas, como tem o Wikipédia, tem um tal de Deciclopédia, que é a desconstrução do Wikipédia, né? E no verbete Santos, no Deciclopédia, qualquer pessoa pode entrar e ver, está lá, Santos não está no Brasil, é o Brasil que está no entorno de Santos. Dado a soberba que o santista tem em relação à própria terra, que é o que a gente chama de bairrismo, né? Nós somos muito... E santista se encontra em todo mundo, né? Outro dia, esse ano mesmo, eu tive a oportunidade de ir até Orlando, né? Eu fui até a Disney, e tem a Downtown Disney, né? E tinha lá uma loja do Pelé. E na loja do Pelé tinha uma foto do Pelé com a camisa do Santos, jogando na Vila Belmiro. Aí eu falei assim, olha, que cidade brasileira vai ter o privilégio de ter uma foto aqui na Disney? Aqui, ó, o Santos tem, aqui com o Pelé. Né? Habitante de qualquer cidade acha que a sua cidade é que tem as melhores coisas. A diferença é que o santista está certo, realmente. Nós somos pioneiros em boa parte das coisas. O Releitura vai para um rápido intervalo, a gente volta já. Olá, o Releitura está de volta. Hoje a gente conversa com o jornalista, historiador, entre aspas, Sérgio Williams. Sérgio, fala um pouco dos teus livros. Quantos até agora, todos eles ligados à história? 4 livros e 4 romances, né? Eu faço uma divisão muito clara no meu trabalho. Eu gosto de escrever romances, e aí eu escolhi a linha de romance histórico, e nasceu por acaso, né? Porque, na verdade, o meu primeiro projeto era para ser um livro sobre a história das estradas de Santos, mas era um livro meio que reportagem. Só que durante o processo de pesquisa, isso foi em 2005 para 2006, eu descobri que em 2007 iria completar 100 anos da primeira viagem de automóvel entre São Paulo e Santos. Falei, parem as máquinas, né? Nós vamos mudar. Aí eu mudei toda a concepção do trabalho e resolvi fazer um romance em cima dessa história. Só que eu tinha que manter, porque era um projeto de Lei Rouanet, e o projeto falava que eu tinha que falar da história de todas as estradas, não só daquele fato. Então eu peguei aqueles personagens e durante o caminho, eles fazem reflexões sobre o passado e o futuro, que me dá o gancho para eu contar a história
dos outros fatos históricos sobre as estradas de Santos, desde a Trilha dos Guaianás, da Calçada do Lorena, da Anchieta, do Caminho do Padre Anchieta, enfim, de tantas outras histórias. E eu peguei gosto pela literatura ficcional. E aí, no ano seguinte, eu já fiz o trabalho dos bondes, né, a história dos bondes. Esse com uma pegada bem fantástica, um menino que recebe um baú do avô, tem um livro mágico lá dentro, e aí você vai conhecendo a história dos bondes através de uma trama que, na época, eu até fiz um marketing, tipo, a mistura de Harry Potter com Código da Vinci e tal, e ficou bacana também. O terceiro foi o Jacinto Sansão do Cais Santista, de 2011, também uma ficção, onde o meu personagem ele volta ao passado numa espécie de portal do tempo. E esse é o que tem a pegada mais cômica, né? Inclusive, como ele é um personagem do futuro que volta ao passado, ele começa a brincar com as pessoas do passado, porque tem algumas figuras que aparecem porque o Jacinto existiu de verdade. Então tem várias fotos de postais com o Jacinto e alguns caras do Porto junto com ele. E tem um cara que era a cara do Freddie Mercury, num dos postais. Aí eu fiz com que o meu personagem chamasse aquele cara de Freddie Mercury. E aí ele canta a música I Want to Break Free, é uma bagunça. E os personagens interagem com personalidades históricas, né? Vicente de Carvalho, Saturno de Brito, enfim. E o quarto livro foi a minha única personagem mulher, foi um desafio, porque todos os meus personagens são homens, né? Eu sou homem, então a gente conhece o nosso universo. Agora, entrar no universo feminino é uma coisa mais complicada. Tive que dar uma mergulho. Usei o meu lado feminino para poder construir a Zezé Leone também, uma ficcional, mas todos baseados em fatos verdadeiros, né? Então é como se fosse uma novela de época, né? Você pega a história verdadeira e romanceia aquela novela. Então são os 4 livros. E todos os outros trabalhos que eu fiz, impressos, ou seja, na internet, são trabalhos de cunho jornalístico, né? Mas com uma pesquisa muito, muito séria. Você até introduziu, falou assim, historiador entre aspas, né? Porque, de fato, eu não sou historiador academicamente falando, não sou formado, graduado em história, mas eu já me considero, sim, um historiador, porque eu acho que o profissional, ele não nasce profissional, ele se faz profissional. Claro. O fato de ele passar para uma universidade é só uma questão de, às vezes, ele ter uma legitimidade legal para atuar em algum campo de profissão. Não é o caso da história, que não é regulamentado, assim como o jornalismo, infelizmente, também não é regulamentado. E eu sei que jornalista ficava muito ciumado quando um advogado escrevia para jornal, um engenheiro escrevia para jornal. Então, o historiador também fica enciumado quando o jornalista escreve história. Eu sei disso, né? Mas eu penso assim, o sol nasce para todos. Eu escrevo. Não tá incomodado? Escreva. Que bom. Quanto mais gente escrevendo, mais gente aprendendo, correto? Claro. Então eu penso assim. Então essa é a vida que a gente vai levando. É um desafio do jornalista que escreve sobre história ter que completar as lacunas, esses buracos em que você não encontra a informação. Tá, você diz que não existe uma verdade absoluta, mas a informação oficial, a que está impressa, e você tem que usar a tua imaginação para... Existe um conflito de consciência aí disso acabar virando não, mas tem que ter, fato? Gustavo, tem que assim, já aprendi bastante, eu acho que tem que ter um nível de responsabilidade muito grande. Você pode até trabalhar, que nem no romance, tudo bem, no romance eu deixo bem claro, isso é um romance. Aqui eu estou inventando fatos, estou inventando falas, ou seja, ele está bem mexido. Quando eu faço um trabalho jornalístico, histórico, de pesquisa, eu tenho que trabalhar de respeitar fontes, etc. e tal. Então, assim, é claro que eu gosto muito de nariz de cera, né? Que no jornalismo é aquela introdução mais parnasiana, poética. Inclusive, nos meus artigos do Jornal Tribuna, aliás, o nome caiu muito bem da minha coluna, que chama-se Era Uma Vez Santos. Porque, de fato, ele tem cara de Era Uma Vez, né? E eu sempre começo os textos com Santos. 15 de agosto de 1500 e tal lá, eram 3 horas da manhã e tal. Então eu dou uma aura meio que parnasiana, poética, mas eu procuro obedecer fatos, nomes, locais, e, enfim, essas questões todas, porque a gente tem um compromisso de não deturpar essa verdade não deturpar essas informações, né? É claro que informações vão surgindo e contraditórios aparecem, porque tem pesquisadores que tem linhas de pesquisa diferentes. Recentemente, uma historiadora lançou um livro desconstruindo a imagem do José Bonifácio de Andrade Silva. Legítimo, né? Está aí. É uma tese, ela apresenta. É contestada? É claro que ela é contestada. Agora, a gente não pode ter a irresponsabilidade de falar certas coisas que são absurdas. Por exemplo, eu já ouvi, eu não vou citar nomes, mas eu já ouvi que na região, pessoas importantes ligadas ao segmento da memória dizerem que São Vicente, por exemplo,
foi visitada por esquadras portuguesas em 1494. Pelo amor de Deus, a gente aprendeu que o Brasil foi descoberto em 1500. Não é impossível, claro que não é impossível, mas cadê a prova material? Né? Se você tem alguma prova para construir, para você lastrear uma tese, beleza. Indício que seja, né? Mas um indício mínimo que seja, como falam que os fenícios estiveram no Rio de Janeiro, porque na Pedra da Gávea tem umas inscrições. Tudo bem, é uma linha, é uma tese. Agora, o cara falar isso do nada é absurdo. Ou então falar que é descendente não sei de quem, ou outro falar... Quer dizer, a gente tem que ter um mínimo de responsabilidade, um mínimo. E eu procuro ter, né? Então, assim, as pessoas podem reclamar, mas o cara, ele faz o nariz de cera. Faz, porque a gente tem que ter palatividade, que é aquela coisa do ensino da história. Se você não ensina a história com uma forma prazerosa, ninguém vai querer saber a história. Aí acontece, a estátua é depredada porque o cara não sabe quem é o homenageado à estátua, o prédio público é detonado porque ninguém sabe a importância daquele prédio público, a sociedade não se apropria dos seus patrimônios porque desconhece o valor daqueles patrimônios. Erros são cometidos porque a pessoa não sabe que aquilo já aconteceu antes e não deu certo. Exatamente, a história também tem isso, né? A gente tem que aprender para não cometer os erros do passado e aprender que certas coisas do passado são bacanas, elas podem ter uma releitura para o futuro, né? Porque muita coisa a gente não cria, a gente né, dá uma nova roupagem, isso que é importante. Então, a gente tem esse trabalho muito sério em relação aos textos jornalísticos, né? E na ficção é onde eu dou a minha licença poética para brincar um pouco. Aliás, já estou em produção no meu 5º livro, que é a história da primeira viagem de Dom Pedro II pelo Brasil, onde ele passou por Santos, e um fato histórico que quase ninguém sabe, né? Que o aniversário de 1 ano do príncipe herdeiro da coroa imperial, que foi o primeiro filho de Dom Pedro II, que era homem, que morreu com 2 anos, mas ainda fazia aniversário de 1 ano. Esse aniversário de 1 ano do príncipe herdeiro do império foi comemorado na Igreja do Carmo, em Santos. Tem até uma plaquinha ali embaixo do Museu de Arte Sacra, registrando a visita do Dom Pedro II, não? Sim, sim. Ele esteve ali, inclusive ele inaugurou uma biquinha ali no Morro de São Bento, depois inaugurou um chafariz, onde é hoje a Praça Mauá, o chafariz da coroação, e inclusive esse chafariz, quando ele abriu a torneira para sair água, ao invés de sair água, saiu vinho tinto, porque tinha um cara lá que amarrou um barril de vinho para fazer uma homenagem ao imperador, dizendo que era só o imperador conseguia transformar água em vinho. Olha que sacanagem. Olha só, né? Comparar com o quê? Com Jesus Cristo? É brincadeira. Sérgio, a produção aqui está avisando que a gente já está chegando na reta final. Eu não queria deixar de falar de um trabalho que você vem fazendo nos últimos anos e que a gente se conhece já há bastante tempo. Era um sonho teu, que é a digitalização de todo o acervo da imprensa santista. Sim. Fala um pouco desse trabalho. Começamos já há uns 6 meses no Instituto Histórico Geográfico. A instituição finalmente conseguiu ter um equilíbrio financeiro. Nós temos um estacionamento da onde a gente ofere um rendimento e com essa renda nós alugamos uma máquina, contratamos um operador e começamos a fazer a digitalização. Já são mais de 50 mil páginas, já digitalizamos mais de 200 livros históricos da cidade. Nós temos pelo menos 600 livros pela frente. Nós vamos fazer uma biblioteca nas nuvens, ou seja, tudo aquilo que eu falei que eu já li, nós vamos ter a possibilidade de ver digitalmente, porque não vamos tapar o sol com a peneira. As pessoas não têm mais o hábito de ir à biblioteca. Então eu penso assim, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé. Então nós estamos fazendo uma biblioteca virtual para que as pessoas tenham acesso a todo o conteúdo. Imagine você poder ler tudo sobre Martins Fontes, tudo de Afonso Schmidt, Alberto Souza, Rui Ribeiro Couto e tantos outros. E é um trabalho de formiguinha, né, Gustavo? Porque assim, são 3 milhões de páginas de jornais e nós fazemos 500 por dia. Então, nesse ritmo são 25 anos. Nós estamos tentando agora potencializar, comprar mais equipamentos com dinheiros diversos aí, para a gente poder fazer isso no menor tempo possível. E na hora que terminar, eu falar, ufa, mais um grande sonho realizado. Isso inclui também jornais e revistas produzidos? Jornais e revistas, todos. Livros, jornais e revistas? Livros, jornais e revistas. Trabalho de muito fôlego. De envergadura, de envergadura. Legal. A gente sempre termina o programa com um bate-bola rápido. Topa, Sérgio? Vamos embora. Vamos lá. Tem que topar, né, também. Não tem saída, né? Já deu ok para participar do programa. Vamos lá. Um livro seu. Você vai escolher um dos 4. Ou o 5º. Jacinto. É o menorzinho, mas eu acho que é o mais... Ele tem uma história que fecha muito bem. Ele está muito bem amarradinho. O melhor do livro é quando você termina, depois de escrever, você lê ele todinho e fala assim, cara, acertei nessa receita aqui. Ainda tem lá a imagem do Jacinto para as pessoas tirarem foto na bolsa do café? Tem. E um livro que não é seu? Eu amo anarquistas, graças a Deus.
É uma linguagem simples, é uma história maravilhosa, você consegue mergulhar no ambiente de São Paulo do começo do século XX. E é uma senhora, ela começou, a Zélia Gattai começou a escrever isso, já tinha a idade avançada, mulher do Jorge Amado. Sensacional. Eu amo vários livros, mas esse é um livro que eu escolho como top. Que também tem essa característica de ser um livro que registra ali História, né? aquele momento histórico, Sim. né? Um filme, Um filme, nossa, eu sou muito. A minha filha fala assim: nossa, pai, você é tão moderninho, né? Porque toda vez que tem filme novo, eu vou colocando no lugar do melhor filme, né? Eu gosto, bom, trilogia Senhor dos Anéis, sempre gostei muito. Ben-Hur, né? Ben-Hur, pra mim, é um clássico do clássico do clássico. Agora, o filme que eu me apaixonei agora foi o da Lady Gaga. Nasce uma Estrela. Nasce uma Nossa, que Estrela. filme maravilhoso. sabe que eu não botava uma fé na refilmagem? Porque eu já tinha visto a versão da Sim. década de 30, da década de 70, já se falou essa história. Conseguiram, Não, conseguiram capturar. Eu já a gostava nova da Lady geração, Gaga, né? depois desse filme eu gosto mais ainda. Existe tempo livre para perguntar para você o que você faz no seu tempo livre? Olha, eu não tenho, essa palavra quase não existe no meu vocabulário. Aliás, é uma coisa engraçada porque assim, eu sempre falo para os outros, você quer pedir um favor para alguém, peça para quem não tem tempo. Porque quem não tem tempo sempre vai arrumar um tempo para te ajudar. E eu sou essa pessoa. Eu não sei dizer não. Então tudo eu arrumo um tempo para arrumar, para fazer alguma coisa. Eu gosto de ocupar meu tempo, mas talvez isso seja até um problema para mim. Mas no meu tempo livre de lazer, quando minha mulher me cobra, você dá um tempo para fazer alguma coisa. Eu gosto de andar de bicicleta, andar na praia, na areia da praia. Basicamente é isso que eu faço, quando eu tenho um tempinho de lazer. Um sonho que você já realizou e um sonho que você ainda quer realizar, Sérgio? Posso dizer que já realizei muitos sonhos, muitos. Já tive um filho, já lancei livro, já plantei árvore, já tive meu próprio programa de televisão, Periscópio, em 1993. Nossa, eu sou uma pessoa realizada, porque assim, consegui chegar num patamar que eu queria chegar, ainda tem muito caminho. Que emissora, Sérgio? Periscópio? Na TV Mar, quando era retransmitia a TV Manchete. Foi o primeiro programa da TV Mar em Santos. Era um programa. E desse programa saiu Rosana Vale, Melissa Paiva, Paula Coaliato, Eduardo Barazal. Saiu muita gente que está na televisão até hoje, né? Foi uma bela experiência lá. Uma bela experiência. E um sonho que eu não realizei, eu sou um cara que sempre cria sonhos novos. Ainda não realizei a digitalização. E ainda quero fazer o livro 1001 Curiosidades sobre Santos, que você precisa saber. Tem muitos. E aquela coisa, né? Se os livros que eu tenho em casa eles forem verdades, então não vou morrer nunca, né? Porque ter que fazer tudo aquilo antes de morrer, então não vou morrer tão cedo. Eu sou um sonhador, então tem muito sonho pela frente ainda. E para terminar, Sérgio Williams pelo Sérgio Williams. Um obstinado, um persistente, um chato por ser persistente e acredita muito na honestidade das pessoas, apesar de eu saber que isso não é uma máxima, né? E a gente, mesmo com 51 anos de idade e com muita vivência, a gente ainda acredita, né? Que as coisas podem ser melhores. E eu não vou deixar nunca de acreditar nisso. Vou sempre trabalhar para que as coisas sejam melhores, como o passarinho que quer apagar o fogo na floresta com a gotinha de água no biquinho, né? Olha, você não vai apagar o fogo, mas pelo menos estou fazendo a minha parte. Então eu faço a minha parte e sou feliz com isso. Legal, Sérgio. A gente recebeu essa semana aqui no programa jornalista, diretor técnico da Fundação Arquivo e Memória de Santos, diretor também do Instituto Vice-presidente do Instituto Histórico Geográfico, diretor da Sociedade Humanitária dos Empregados do Comércio, que aliás está ficando maravilhoso o salão lá. E uma série de outras coisas. Você é um cara que se envolve na academia. Mas só ganha um salário, viu? É só um salário. Eu tenho vários cargos aí, mas o salário é só um mesmo. Trabalha por paixão. Vive por paixão, aliás. Essa é a impressão que eu tenho de você. Sim. Sérgio, muito obrigado, viu? Valeu, meu querido. O Releitura volta na semana que vem. A gente se vê.